Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14. Glória a Deus. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto do mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito. Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pai, aqui está a tua palavra. Continua falando ao coração da tua igreja nesta noite, ao coração daqueles que estão pela internet, daqueles que estão conectados a este altar, Senhor. Que a tua presença seja real em suas vidas agora. Que todo pensamento seja cativo ao teu Espírito. E que o teu Espírito ministre hoje, mais uma vez, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma assento, queridos. Aleluia. A Bíblia fala sobre a história do povo de Israel e sobre uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel, quando, através de Abraão, que depois de 400 anos, Deus iria tirar a descendência de Abraão do cativeiro, do Egito. E passaram-se o tempo da promessa, e Deus levantou Moisés como libertador. E é interessante que essa saída do Egito é muito falado também. É quando alguém se converte, né? O Egito representa o mundo, o sistema mundano. E Deus estava tirando aquele povo dali para formar uma nação, para fundar uma nação. A partir dali seria fundada a nação de Israel. E aquele povo, os hebreus, depois de 10 grandes sinais que Deus fez no meio dos egípcios, através das 10 pragas, a Bíblia vai dizer que Deus tira o povo com mão forte, ao ponto de Faraó liberar o povo
E o povo não sai de mãos vazias. A Bíblia diz que o povo de Israel despojou o Egito. Ou seja, saiu do Egito com muito ouro, com muita prata. Não saiu de mãos vazias. Era como se Deus fizesse com que Israel pagasse todo o tempo de servidão, com juros, e correção. E eles saem dali do Egito com muito ouro, com muita prata, com muito gado. E a nação vai em direção ao deserto. Vai em direção ao deserto. E a Bíblia vai dizer, queridos, que o povo pega um caminho e Deus manda o povo voltar do caminho que ele havia escolhido. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria criar um novo caminho para que o povo passasse. Deus não queria que o povo fosse pelo mesmo caminho já conhecido dos egípcios. Era um caminho conhecido. E aí Deus disse assim: não, eu quero que vocês voltem e vá para um outro caminho e acampem junto do mar. Uma das razões para Deus fazer isso foi, que o texto diz, para confundir o faraó e os egípcios, para atraí-los para uma armadilha. Mas existe também uma outra razão, era que para que os egípcios não retornassem, ou os hebreus não retornassem, porque eles conheciam, era um caminho conhecido. Então, se Deus leva ele pelo caminho já conhecido, seria fácil deles desistirem. Seria fácil deles retornarem. Haveria um plano B. Diga comigo, haveria um plano B. Se desse errado, alguns dizem assim: eu vou voltar. Está dando errado isso aqui, não vai dar certo. E o que é que Deus faz? Deus cria um novo caminho. Um caminho que só Ele conhecia. Um caminho que para aquele povo seguir, ele tinha que ter fé, ele tinha que acreditar em Deus, ele tinha que confiar em Deus, aleluia, que aquele caminho era um novo caminho, era um caminho que Deus estava abrindo exclusivamente para o povo de Israel. Deus faz assim conosco, sabia? Quem está entendendo aqui? Às vezes Deus faz assim conosco. E quando nós começamos a caminhar com Deus, a gente começa a entender que quem caminha com Deus precisa aprender que não existe plano B. Deus não tem plano B. Deus não tem alternativa. Deus só tem um plano. E é por isso, e por que Deus não tem plano B? Porque Deus não tem, se der isso aqui eu faço tal coisa. Não, Deus não trabalha assim. Porque ninguém pode impedir os planos do Senhor. A Bíblia diz que ninguém pode impedir os planos do Senhor, os pensamentos, os propósitos do Senhor. Então eu quero que você entenda que andar com Deus significa andar por fé e não por vista. Não haverá, a fé não nos mostra várias alternativas, não existe isso. A fé nos conduz a uma única alternativa. Na verdade não é alternativa, é o único caminho, porque a alternativa já dizem que tem duas, né? Há um único caminho, há uma única escolha. Então, quando nós começamos a caminhar com Deus, nós começamos a entender que não há, se não der certo, se falhar, existe uma direção que Deus já preparou, existe um caminho que Deus já determinou para a tua vida, já designou, e nós precisamos crer para andar por este caminho.
Nós precisamos crer. Então, quando eles voltam e acampam ao redor do mar, eles atraem o inimigo. Deus fez com que o povo se fingisse de confundido para poder confundir o inimigo. Às vezes Deus faz assim. Às vezes a nossa vida parece que está uma confusão. Mas na verdade Deus está confundindo o inimigo. Você que não está entendendo. Às vezes as pessoas olham para a gente e parece que não está dando nada certo. Parece que está tudo dando errado. Mas na verdade Deus está dissuadindo o inimigo. Deus está criando uma armadilha. Quem crê nessa palavra aqui? As pessoas não entendem nada. Já foi. E aí foram falar para Faraó e disse assim: olha, o povo está perdido lá. Resolveram acampar em frente ao mar e não existe saída. Não existe para ele. Porque a fé ela abre caminhos onde não existe. A fé abre portas onde não existe. Quem crê aqui? Aleluia! A fé, irmãos, nós precisamos entender. Quem quer caminhar com Deus precisa caminhar por fé. Eu vou ler um texto aqui em Tiago para você, só para a gente completar isso aqui. Eu vim agora no caminho e Deus trouxe esse texto em meu coração. Olha o que Tiago diz assim, olha, Tiago 1,6. Peça, falando sobre pedir sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É muito forte isso aqui. Tiago está dizendo assim: não pense você que você vai receber alguma coisa de Deus. Se você vive uma vida de dúvida, se você quer caminhar com Deus em dúvida, Deus não vai te dar nada. Você não receberá nada de Deus. Porque para receber algo de Deus, você precisa crer. Aleluia, quem crê aqui? Aleluia. Você precisa crer na palavra de Deus. Então quando o Faraó se empolga e monta um exército de caça para ir caçar o povo dos hebreus, e eles avistam o povo de longe, e o povo também os avista de longe, os incrédulos começam a murmurar. Os incrédulos começam a murmurar, dizendo assim: não seria melhor a gente ter morrido lá? Não seria melhor a gente ter ficado lá? Irmãos, entendam uma coisa aqui: o melhor sempre vai ser o plano de Deus para a tua vida. Não existe nada melhor, ou não existe nada melhor, ou não existe nada bom para mim, para você, a não ser o plano de Deus. Eu queria parar um pouquinho aqui nesse tema, aqui nesse texto. Por quê? Porque eles estavam dispostos a voltar para a escravidão. Eles estavam dispostos a se conformar em ser escravo. E por que eu falo isso? Porque às vezes isso acontece com alguns de nós. Quando nós duvidamos do poder de Deus, a gente começa a se conformar com a enfermidade, com o problema na família, com o problema no casamento, com a vida financeira desregulada. A gente começa a levar
Mas eu quero te falar hoje algo de Deus. Deus não te chamou para viver essa vida. A vida que Deus te chamou para viver é uma vida de vitória, é uma vida de conquista nele. E a coisa é tão séria que Deus envia os egípcios. Por quê? Porque aí já era, porque se retornasse, morria. Então, quando Deus enviou os egípcios, Deus impediu do povo se arrepender. Deus fechou a porta do plano B. Então, se você quer caminhar com Deus, você que está aqui, ou você que está na internet aí, você está orando a Deus, dizendo: Senhor, eu quero caminhar contigo. Lembre-se do que eu estou falando para você hoje. Deus vai fechar todas as opções e só vai deixar uma. Vai chegar momentos na nossa vida que a gente só vai ter uma única opção. Uma única escolha. Porque você resolveu andar com Ele. A fé não nos aponta saídas. A fé não nos aponta soluções. A fé aponta para uma saída, para uma solução. Não existe, a Bíblia diz que há vontade de Deus. A Bíblia não diz que há as vontades de Deus. Quem entendeu? Romanos 12. A Bíblia, Paulo não está dizendo as vontades de Deus é boa, perfeita, são boas, perfeitas, são boas, agradáveis e perfeitas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não há duas vontades, só existe uma. Aí vem aquela questão: é porque tem a vontade permissiva. Não existe isso, irmão. Aí é livre-arbítrio seu. Deus não vai se meter. Mas se você quer andar com Ele, só vai ter uma vontade. Então observe bem. Enquanto o povo estava se deslocando, houve alguns que não eram hebreus que foram também. Vocês sabiam disso? Teve alguns egípcios que foram no meio do povo. Diz assim: que nada, a bênção está aqui. Tchau, faraó. Já fui. E foram para a terra prometida. Pongaram na bênção dos hebreus. Viu que a bênção estava lá. E disse: eu vou junto, viu? Estou aqui. Ficou misturado lá no meio. Então quando ele sai, eles ainda tinham a oportunidade de desistir e voltar. Moisés não estava botando faca na mão de espada, dizendo assim: não vai ficar aí. Moisés deu a ordem. Então, vamos dizer assim, até o primeiro dia, quem quisesse desistir, podia desistir. Poderia desistir. Onde é que o senhor quer chegar? Vou chegar. Mas depois que eles vão para o mar e que Faraó vem para encontrá-los, para matá-los, para subjugá-los, não havia mais a opção de desistência. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que chega um ponto na nossa caminhada que não dá mais para olhar para trás. Chega um ponto na caminhada cristã que só existe uma única. Sempre existiu uma única, mas estou falando humanamente falando. Porque Deus te cerca de todos os lados. Quem entende isso aqui? Deus fecha as opções. E Deus mostra para você que a vontade dele sempre será a melhor vontade. Então, quando este povo, eles estão ali no mar, diante do mar, eles vão clamar.
Eles vão orar. Irmãos, existe algum problema no cidadão orar? Às vezes tem, viu? Porque tem. Existe a hora da oração e a hora da ação. Eu já preguei aqui sobre Elias lá no monte, né? Quem lembra da pregação de Elias do monte? Elias disse assim, chegou para um e disse assim, ó, corra aí porque a chuva vai pegar. E se Elias ficasse lá no monte, ele ia se encharcar todo, para chegar ia ser difícil. Então existe a hora da oração e existe a hora da ação. E tem muita gente que confunde isso. E às vezes perde batalhas por confundir isso. Pastor, o cara está orando, ele vai perder a batalha. Se ficasse orando ali, ia perder a batalha. Existem momentos, irmão, que a gente tem que parar de orar e agir. Ou agir orando. Quem está entendendo aqui? Amém? Não dá para ficar só no jejum e na oração. Não dá para ficar só em cima de monte. Não dá para ficar só em campanhas e campanhas intermináveis, pedindo para Deus dar sinal A, B, C. Parece que é neto de Gideão, pede 200 sinais a Deus, e Deus está dizendo assim, meu filho, vai logo, porque eu já te dei vitória. E tal crente, Senhor, se tiver sinal tal, se vier um agora, se passar um carro branco aqui, aí passa 200 carros brancos, se passar não sei o que lá, se fulano de tal me ligar, se ciclano não sei o que lá, é tanto, se eu receber o WhatsApp e tal, se alguém fulano de tal me curtir no Instagram, aí é teu, irmão. Para de pedir sinal a Deus, e está uma hora que você tem que agir, porque o milagre já está pronto. Mas sabe o que é isso aí? Isso são expressões de incredulidade. Isso não é fé, não. O cidadão está maquiando a incredulidade dele. Ele está maquiando a falta de fé. Quem entende isso aqui? Aí o povo que estava murmurando foi orar. Quem entende isso aqui? Ficou crente agora de ver? Estava murmurando nesse instante, daqui a pouco começou a orar. Vamos orar, e começaram a orar. Aí Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, não estou entendendo esse culto de oração. Uma hora dessa, culto de oração agora? Agora não é hora do culto de oração. O culto de oração já passou. Vocês acabaram de fazer uma oração lá, fizeram mataram o cordeiro, passaram o cordeiro lá tudo certinho, né? Oraram, cantaram. Tem a hora do culto. E aí o povo resolveu fazer uma vigília ali, um dia com Deus, no meio do deserto. Vamos aqui, aí deram as mãos, começaram a clamar, e Deus disse assim, rapaz, tem que parar esse culto aí. Deus mandou parar o culto. Mandou, porque clamas, diga ao povo que mandou parar o culto ou não mandou? Mandou parar. Para essa oração aí, irmão. O pessoal já estava preparando para fazer o ofertório. Os músicos já estavam preparando um novo louvor. Já todo mundo já pronto. Vamos fazer o culto que Deus vai vir. Deus já estava lá. Quem está entendendo aqui, irmão? Está chamando Deus, Deus já está. Deus já se apresentou. Deus agora está esperando por você, é a verdade. Então existem momentos na nossa vida. A gente ora, tem que orar, irmão. Mas existem momentos que a oração ela tem que parar e tem que vir a ação. Eu conheço gente mesmo que é tanta campanha que esse povo faz e que eu digo assim, rapaz, por que Deus não opera nesse povo? Não, tem gente que ora, irmão. Tem gente que passa não sei quantos no monte. Não, porque eu estou numa campanha, estou num propósito. Estou num propósito aí. E nada de acontecer nada.
e é um propósito atrás do outro, irmão. Mas sabe por que Deus não faz? Porque falta ação. E se falta ação é porque falta fé. Porque é a fé que nos faz agir. Então Deus repreendeu Moisés, porque Moisés estava orando. E pegaram agora aqui na internet, só cortar isso aqui, pronto, eu estou ferrado. O pastor está dizendo que Deus repreendeu Moisés porque Moisés estava orando. Mas está lá escrito: porque clamas a mim, diga ao povo que pare. Eu vou parafrasear: porque está orando, diga ao povo, manda o povo parar de orar e agir. Deus está falando aqui hoje, né? É uma oração interminável, é tanto jejum. Irmão, tem gente que jejua tanto, que ora tanto, que já era para estar, já era para estar nascendo asa já nele aqui. Ele já estava voando aqui na terra. Mas a vida continua no mesmo lugar. Não vai para nada, não vai para lugar nenhum. Não é por falta de oração, é por falta de fé. E eu vou falar uma coisa aqui que pode te escandalizar. Oração não aumenta a fé de ninguém. Oração aumenta a intimidade com Deus. Fé, o que aumenta a fé é ouvir a palavra de Deus. E o ouvir aqui é obedecer a voz. O que aumenta a fé é a sua prática. É uma obediência após a outra. E todas as vezes que você obedece, Deus faz. E todas as vezes que Deus faz, sua fé aumenta. Aí você vai e obedece de novo e Deus faz, sua fé aumenta. Você vai e obedece de novo, Deus faz, sua fé aumenta. Você vai e obedece de novo, Deus faz, Deus faz, Deus faz. E todas as vezes que Deus faz, a sua fé cresce. Porque você olha para trás e diz assim: Deus fez ali, Deus fez ali, Deus fez ali. Ah, eu vou partir para cima, Deus vai fazer também. Aí o cidadão quer que a fé seja aumentada. Irmãos, a oração nos dá sensibilidade para ouvir a voz, para nos afastar do inimigo, para nos santificar. E é necessária, porque não tem como para nos dar poder para agir. Mas a decisão de agir sempre será nossa. E esta decisão precisa de fé. Você precisa se lançar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Por isso que Tiago diz assim: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa de Deus. Irmão, o cara está orando aqui, o cara está pedindo a Deus aqui. Se você orar pedindo a Deus alguma coisa, o cidadão está orando. Então, não quer dizer que eu oro e não é garantia? Não. Você tem que orar e crer. Oração sem fé é reza, é cantiga de crente. E Jesus disse assim: olha, não fique repetindo esse negócio não, viu? Os fariseus ficavam lá nas ruas repetindo aquelas cantigas, aquelas rezas. Jesus disse assim: Deus não vai ouvir por causa das suas muitas palavras. Quem entendeu aqui? Deus não vai ouvir. Deus vai ouvir quando você ora e você crê. Você pode fazer uma única oração só e você não precisar orar mais. Quantas vezes Elias orou para o fogo descer do céu? Uma vez. Quantas vezes Pedro orou para a menina Tabita, né? A menina Docas ressuscitar? Uma vez. Docas, Deus te dá saúde. Levanta. Uma vez. Paulo orou para o menino que caiu? Uma vez. Agora é claro que existem guerras que você tem que perseverar em oração. Mas não adianta perseverar em oração e não crendo. Então diga comigo: Deus mandou parar o culto. Mandou. Você para de orar. Não estou entendendo por que é que vocês estão me orando. Estão perguntando o quê? Pedindo o quê?
Não é hora mais disso, é hora de agir. É hora de tomar a decisão. E isso hoje na vida de muitas pessoas é um problema sério. A indecisão. E eu quero que você entenda que todas as vezes que você não decide, alguém vai decidir por você. Entende aqui? E quando alguém está decidindo por você, é porque alguém está controlando o seu futuro. Então não deixe que ninguém controle o seu futuro. Ponha ele nas mãos de Deus. Ponha ele nas mãos de Deus. Imagine, você vai perguntar a um homem: o que é que vai acontecer comigo agora? Você não tem que perguntar isso a ninguém. Você tem que perguntar isso a Deus. Então aqueles homens, quando começaram a clamar, Deus interrompeu o clamor deles. E interrompeu repreendendo. Não foi dizendo assim: não, tá bom de oração, eu já ouvi, tá tudo legal. Não. Foi ainda chamando, puxando a orelha. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Para a única saída que tinha. A saída que Deus iria criar. Então eu quero que você entenda que quando nós estamos caminhando com Deus, nós precisamos ter a capacidade de entender que quando nós nos colocarmos em algumas situações que não virmos saída alguma, nós temos que entender que Deus vai criar uma que não existe. Eu já passei por coisas assim. Você tem que descansar em Deus. Diz assim: e o que é o descansar? Eu faço assim: eu não sei o que vai acontecer. Eu falo isso comigo: eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer alguma coisa. É essa que tem que ser a fé do... Quem entendeu isso aqui? A fé do crente tem que ser essa daí. É tipo assim: eu não sei. Irmão, nós não temos resposta para tudo não, mas Deus tem. Então tem situações que eu paro e digo assim: eu não quero nem saber, eu não vou fritar meus neurônios para entender o que é que Deus vai fazer. Irmão, eu vou orar e descansar. É promessa. Descanse na promessa. Descanse na palavra de Deus. Não, aí você vai perder seu sono, você vai ficar atribulado, você vai subindo e descendo, toma remédio de pressão, toma remédio de depressão, toma remédio disso, toma remédio daquilo. Aí daqui a pouco está morrendo de uma coisa que não tem nada a ver com o problema. Ou a gente confia. Se eu estou falando aqui, estou falando de uma caminhada aqui, saíram do Egito. Estou falando para quem quer andar com Deus. Você quer andar com Deus? Então é assim que é a marcha. A marcha é essa aí. Como diz os baianos, a pegada é essa. É nessa pegada aí. Então você vai dizer assim: você vai olhar, você vai ver o problema, você não vai ver respostas, você não tem solução, mas você sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque você sabe que Deus não vai te deixar na mão. Você sabe disso. Por que eu sei? Porque eu tenho a certeza que Ele me ama. É por isso que eu sei. Tudo é fundamentado no amor dEle. Então, a gente tem que ter certeza. Irmão, se você levanta todos os dias e você não tem certeza que Deus te ama, as coisas vão ficar difíceis para você. Porque na hora que tudo falhar, só fica o amor, viu? Você olha para um lado e você só fica o amor só. Você assim: rapaz, sabe de uma? Deus me ama, vou ficar aqui. E Ele vai fazer alguma coisa, não vai me deixar aqui. Quem assistiu a pregação de hoje, né? Deus não vai me deixar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Então nós precisamos ter essa perspectiva de fé. E não simplesmente ficar passando um louco. Aí começa a tomar um bocado de decisão. Irmão, tem coisa que a gente tem que parar. Tem coisas que simplesmente saem da nossa alçada e vai para a alçada de Deus. E a gente precisa perceber quando esse momento acontece. O que momento é esse? Quando você não tem mais nada a fazer. Só depende de Deus. Mas nesse ponto aqui, não dependia de Deus. Dependia do povo. O problema era o povo. Deus mandou o povo marchar. E aí a Bíblia vai dizer que... Olha que coisa linda isso aqui. Já mudou até de... A Bíblia vai dizer que Deus diz assim: levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Diga comigo, em seco. Deus ainda enxugou a areia. Vou meter lá um soprador lá gigante que a areia secou, irmão. Porque senão o povo ia afundar lá na lama. Como é que ia passar os carros, os bois, as crianças com lama? Deus ainda secou. Existe um versículo em Deuteronômio que diz que Deus congelou as profundezas do mar. Isso eu não vou entrar nisso aí, porque isso é muita dúvida. Isso é para curso de serviço cristão. Isso aí é outra. Se eu for entrar nisso aqui, se eu for mostrar esse versículo a você pode nem dormir hoje. Mas tem um versículo aí que o negócio está lá em Deuteronômio. Está lá escrito. Mas deixa lá. Deixa Deus trabalhar, né? Então observe bem. Então Deus seca, diz assim: eu ainda vou secar. Irmãos, quando Deus resolve resolver o problema, Deus não quebra galho. Deus faz o melhor. Quem entendeu isso aqui? Deus não dá um jeitinho, não. Olha os detalhes. Deus diz assim: eu vou abrir o mar e ainda vou secar a areia. Sabe por que Deus fez isso? Porque o povo tinha que passar de forma rápida. Diga comigo: a bênção de Deus não atrasa a minha caminhada. Quem entende isso aqui? Aleluia. Porque Deus abre o mar, um bocado de lama. Disse: rapaz, esse negócio aqui ficou pior do que lá na outra terra. Cheio de lama, o povo vai nos alcançar. Então quando Deus resolve te abençoar, Deus não faz um jeitinho, não, olha, um armengue, um jeitinho, olha, se vira aí, ó, foi o que deu para fazer. Deu um jeito aí que eu já abri o mar, meu amigo, você já quer demais. Já fiz o impossível, agora anda aí na lama. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece. E Ele não acrescenta dores. Então uma das características de algo que vem do céu é essa. É perfeito. Não tem embaraço. Quando Deus resolve te abençoar, Ele não vai te fazer vou dar um jeitinho aqui, viu, meu servo? Vou ver o que é que eu faço aqui, não. Ele faz bem feito. É perfeito. Diga comigo: é suave. Diga: é confortável. Aleluia. Diga: a minha caminhada, aleluia, não vai ser atrasada. Não. Deus vai acelerar os teus passos. Deus vai acelerar os teus passos. Aí tem muita gente aí que diz: Deus me abençoou. Aí quando você vai ver, o cara está com a vida mais atrapalhada do que antes. Que bênção é essa, irmão?
Eu não creio nessa benção não, sinceramente, eu não creio não. Eu não creio nisso não. É por isso que nem toda porta que se abre, foi Deus que abriu. Não, tem porta aí que é pura armadilha do inimigo, irmão. Porque eu entendo que se Deus proveu aquilo ali, vai ser suave. Não vai complicar a sua vida. Deus está, na verdade, descomplicando o que estava complicado. Então Deus, eu vou abrir aqui, se vira aí com essa lama aí. Mas Deus, os carros vão tudo, as crianças, os móveis, vai ficar tudo aí. A gente vai, mas foi o que deu para fazer. Não, Deus não trabalha assim. Quem entende isso aqui? Diga comigo, quando a bênção chegar, Deus vai acelerar a minha jornada. Deus vai acelerar a minha caminhada. Quem crê nessa palavra aqui, irmão? É assim que acontece. Deus acelera. E aí o povo adentra. É linda essa passagem, né? Porque aí a Bíblia vai dizer que os egípcios, aí Deus dá a ordem, né? Levanta, tal. Aí Deus diz assim, eu vou endurecer o coração dos egípcios. E eles vão entrar atrás deles. Isso aqui Deus está falando, né? E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó. E aí acontece algo muito forte aqui. Versículo 19. E o anjo de Deus, que ia adiante, diga comigo, adiante, do exército de Israel. O exército ia na frente. E o anjo ia na frente do exército. E você pensando que é você que batalha, que guerreia. É forte isso aqui, né? O anjo fica na frente do exército, irmão. Quem entende isso aqui? Não é no meio, não, é na frente. E você pensando que é você que guerreia sozinho. Deus guerreia primeiro, irmão. Quando Deus permite você entrar na briga, na guerra, é porque Ele já garantiu a vitória. Recebe aí. Eu lutei, Senhor. Rapaz, você não precisa ver, eu vou te contar. Que luta eu passei. E Deus olhando, dizendo assim, você não sabe o que eu derrotei, que você nem viu. Eu não deixei nem você lutar, porque se você não ia conseguir vencer. Aí Deus vai na frente, derrota o que você não consegue derrotar e deixa os fraquinhos para você só dar as porradas. Aí você diz, fui lá e resolvi o problema. Tá vendo? Meu irmão, eu orei, jejuei, fui pro monte. Deus me deu vitória. Foi luta, cansei um pouco, foi uns dias difíceis, mas Deus me deu vitória, fui lá e venci. Aí aqueles inimigos, os grandão, que você nem imagina que existe, já estava tudo amarrado, detonado, porque o anjo vai na frente para derrotar aqueles que você não consegue derrotar, que são mais fortes. Quem está entendendo isso aqui? São mais fortes do que você. Aleluia. Deus vai garantir a vitória. É por isso que Ele tem que ir na frente. Tem que ir na frente. É por isso que a gente tem que pedir para Deus ir na frente. Não é ir no meio, não é. Senhor, vai na frente. E a Bíblia vai dizer, olha aqui, aí você vai ver aqui que Deus é o Deus da guerra. Olha só que coisa tremenda. Olha só, Ele tira o anjo de diante, coloca e tira também a nuvem, a coluna de nuvem que se retirou de diante e colocou-se atrás, entre eles e os egípcios. Então, primeiro ele garantiu a retaguarda e ainda botou a nuvem para confundir, para atrasar. Olha que coisa séria aqui. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem, olhe esse versículo aqui. Você vai entender muito a sua vida aqui agora, ó.
E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. Ah, você não entendeu não. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Você sabe o que foi que Deus fez? A nuvem de dia era uma coluna de fumaça, de noite era uma coluna de fogo. Deus misturou. De um lado ele continuava a coluna de fumaça, e do outro a coluna de fogo. Agora, irmão, você já viu luz? Você parar a luz? Não, mas aqui você viu. Porque a luz era como se fosse um refletor, só ia para o lado de lá. Do lado de cá era trevas. Diga comigo, Deus separou a luz das trevas. O caminho que para o inimigo, para muitas pessoas é um caminho difícil, é um caminho só de trevas, é um caminho dificultoso de andar. Para você vai ser um caminho iluminado, claro, tranquilo. Enquanto as pessoas que não estão caminhando com Deus estão dizendo assim: meu Deus, que luta, não vai dar para mim. Eu vou dizer: rapaz, isso aqui está tudo, não estou entendendo nada. Você está dizendo assim: para mim está tudo tranquilo, está tudo claro, estou entendendo tudo, Deus está na frente. E ele não consegue entender porque você enxerga uma coisa e ele está ouvindo. Sabe por quê? Porque você resolveu caminhar com Deus. Quem caminha com Deus é assim. Então as trevas foram tão densas que a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram se aproximar. Aí Moisés estendeu a sua mão quando amanheceu, e o Senhor, não, quando amanheceu não, depois que vai amanhecer. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Diga comigo, o vento soprou. Mas este vento aí é o vento da bênção. Amém, irmão? Que às vezes quando fala de vento, né? Fala de luta, porque vem um vento aí. Irmãos, Deus controla os ventos, irmão. Não tenha medo de vento, não. Deus controla os ventos. E aí o vento sopra, o mar retira, tornou-se seco, as águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à direita e à esquerda, e os egípcios seguiram atrás deles. E aí acontece algo muito forte. A Bíblia, Deus manda os anjos tirar as rodas dos carros de Faraó. Quem entendeu isso aí? Deus vai frear a ação do inimigo sobre a tua vida. Ele vem numa velocidade, ele está passando, mas Deus mandou tirar a roda. As rodas começaram a sair. Irmãos, isso aconteceu, você está vendo isso aqui, aconteceu hoje? Quem já ouviu, quem já leu sobre a guerra dos 6 dias? A guerra de Israel. Irmão, leia. É terrível. Eu acho que foram 11 nações, ou eu não sei quantas nações, se levantaram contra Israel. Foi em 1947, eu acho, 48 ou 49. E as nações se levantaram contra Israel. Agora, 1900, depois da Segunda Guerra, se levantaram contra Israel. De todas as nações em volta dela, para destruir Israel. E os relatos dos pilotos israelenses é que eles viam os anjos partir os aviões no meio. Inimigos caças. Os aviões se partiam, está lá, pode olhar no Google, está lá os relatos. Os caças se partiam no meio. Como não tinha roda, né? Tinha que ter. Quem entendeu aqui? Quem entendeu? Não tinha roda, resolveram voar. Deus disse assim: tá voando agora, né? Então vou derrubar. Continua agora. Tem menos de 70 anos, né? 70 anos, mais ou menos, isso. Diga comigo, Deus ainda derruba avião
tira a roda. Deus ainda faz tudo isso, irmão, pelo povo dele. E você está aí com medo. Você está aí dizendo, minha vida acabou, já era. Vão acabar comigo. Quem vai? Você serve a esse Deus aqui que eu estou? É desse aqui que você serve? Então já era para o inimigo, irmão. Acabou para ele. Quem está entendendo isso aqui? Que fulano me ameaçou, disse que vai arrancar, vai me prejudicar, vai tirar meu emprego, vai fechar vai isso, vai aquilo. Ele se prepara para, avisa ele que algumas rodas vão sair dos carros dele. Quem está entendendo isso aqui? Não é a roda do carro não, quem entendeu, né? Deus vai desacelerar ele. Deus vai desacelerar a marcha contra a sua vida, a ponto de que eles não vão conseguir barrar o que Deus tem na sua vida. Deixa eu te falar, o inimigo não vai te alcançar. Aleluia. Eu vou dizer de novo, tem gente que está precisando ouvir isso. O inimigo não vai te alcançar. Deus vai barrar, Deus vai frear a marcha dele contra a tua vida. Tome posse dessa palavra nesta noite. Ele vai frear a marcha do inimigo. Ele vai fazer. Então, irmão, eu já recebi ameaças de emprego, em coisa. Que eu vou fazer, eu vou fazer. Sabe o que eu ia fazer? Eu orava. Eu dizia assim, Deus, falaram, dizer que estou entregando aí na sua mão, viu? Sou teu filho. Quem entende aqui? Sabe por que eu faço isso? Porque Jesus, por causa de Jesus, rapaz, Jesus não é brincadeira não. Jesus, quando chegou em Jerusalém, que foi a primeira vez no Monte das Oliveiras, que viu Jerusalém do alto, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos, e vós não quisestes. Jesus está atrás de uns pintinhos aí para aquecer. Você não entendeu, não? Então, na hora que a coisa pega, eu disse assim, Jesus disse, um pintinho. Eu me escondo lá, irmão. Quem recebe isso aqui? Jesus estava atrás de pintinho, dizendo assim, eu quis, vocês não quiseram. Jesus está dizendo assim, eu estou aqui. Estou aqui carente de aquecer pessoas, de aquecer pintinhos, de aquecer vidas. Vocês nunca quiseram. Aí Deus levantou a igreja. Deus me levantou você. Deus levantou você. Deus te levantou para você ser essas pessoas. Você ser essa pessoa que vai para debaixo da asa. Diga comigo, porque Ele quer nos ajuntar. Ele quer que nós estejamos debaixo das suas asas. Então, quando a coisa estreitar, quando a coisa ficar, corre para debaixo das asas. Deus vai te guardar. Então, o que houve aqui foi um trabalhar de Deus glorioso, um livramento glorioso, só que não terminou aí. Porque, irmãos, Deus só faz, Deus não apenas, Deus termina o trabalho. Deus, ele não faz nada pela metade, não. Tanto que Paulo vai dizer assim, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la. Tipo assim, não terminou não. Se Ele começou, Ele vai terminar. E quando o povo passou o último carro, a última pessoa, Deus disse assim, Moisés, estenda agora a sua mão. Porque eu vou fechar essa história. Eu vou abater esse inimigo de vez. Irmãos, tem vitórias que Deus nos dá, que ninguém mais poderá tomar das nossas mãos.
Você sabia disso? Tem coisas que Deus faz na sua vida que você nunca mais vai deixar de ter aquilo. Porque Deus deu um ponto final. Tipo assim, pode olhar, você não vai ver mais nem lembrança. Você só vai ter a lembrança da luta, a lembrança do problema. Porque quando Deus quando Deus decide resolver algo na sua vida, te dar algo, irmãos, ninguém mais pode tomar. Deus disse: eu vou livrar vocês desses egípcios. Eu vou resolver de uma vez por todas esse problema. Vocês estão me entendendo isso aqui? Deus disse assim: olha, eu não quero saber, eu vou acabar de vez com essa história. E Deus deu uma ordem: não voltem para o Egito. Mesmo no cativeiro da Babilônia lá, Deus disse: não volte. Quem voltar para o Egito vai morrer no caminho. Ou alguém vai mandar, eu vou mandar peste, eu vou mandar enfermidade. Porque Deus já tinha dito isso muitos anos depois. Era para ir para a Babilônia, mas para o Egito ninguém podia voltar não. Sabe por quê? Porque quando Abraão desceu para o Egito, complicou a vida dele. Quando Isaac desceu para o Egito, a vida dele foi complicada. E Deus disse assim: a minha paciência se esgotou com esses egípcios. E eu vou dar uma vitória final. Existem vitórias, irmãos, que Deus vem e Deus ainda te dá o carimbo. Diz assim: olha, pode dar glória, pode mostrar para todo mundo, pode postar no Instagram, pode fazer um make, pode fazer um ao vivo, faz uma live, faz alguma coisa aí, pode mostrar, porque ninguém mais vai tomar isso das tuas mãos. Sou eu que estou dando, sou eu que estou garantindo isso. Então, para não ver sombra de dúvida, para Faraó, para o Egito não ficar enviando exército após exército, vamos dar a volta, vamos encontrar. Deus disse: olha, eu vou resolver esse problema. E aí matou o Faraó, matou os melhores guerreiros do Egito. Toda uma geração de guerreiros foi morta. E aí, para guerrear, o Egito teve que esperar os meninos crescerem. Mas enquanto os meninos de Faraó estavam crescendo, os meninos dos hebreus estavam crescendo e nascendo num deserto para se tornar a geração que entraria na terra prometida com uma nova mentalidade. Com uma nova mentalidade. Então, o que Deus estava fazendo era formando uma nação. Deus não te chamou para dar uma volta. Deus não te chamou, vamos ali dar uma voltinha, não. Deus te tirou de um lugar para mudar a tua história. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos dar uma voltinha. Deus não te chamou para dar uma voltinha, não. Essa jornada, ela tem um destino. E o destino é a terra prometida, a Jerusalém celestial. Amém? Hoje eu estava conversando com alguns irmãos que estão no curso, e eu falando para eles sobre Jerusalém, né? Que a palavra Jerusalém no hebraico é Yerushalayim. E o hebraico, toda vez que tem o radical aim, significa que é plural. Então, na verdade, a tradução de Jerusalém para o português é Jerusaléns, porque Deus está fazendo referência a duas cidades: a da terra e a do céu. E Paulo vai revelar em Gálatas que nós temos um pai e que nós temos uma mãe. Você sabia que você tinha uma mãe espiritual? Sabia? Você sabia que você tem uma mãe como você tem um pai? Quem é o nosso pai? Diga: Deus é o nosso pai. Mas você sabia que você também tinha uma mãe?
Sabia? Nós temos uma mãe. Está lá em Gálatas. A nossa mãe é uma cidade. Paulo diz que Jerusalém Celestial é a mãe de todos nós. Nós fomos gerados para uma cidade. Nós somos cidadãos de uma cidade. E por isso que você está nessa jornada aí. E você não entende por que essa jornada. Porque você não é daqui. Você não foi gerado para aqui. Você tem uma mãe e a tua mãe está te chamando. A tua mãe está sendo preparada para te receber. Está lá em Gálatas. Jerusalém, a cidade do alto. A cidade do alto, que é mãe de todos nós. E existe uma mãe lá em cima, que está chamando, está sendo preparada por você. Você não é cidadão daqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Então Deus te tirou desse Egito. Nós estamos nessa jornada aí, irmão. Pisando em áspide, em leão, tirando água de rocha. Às vezes pão cai do céu. E a gente vai seguindo. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Há uma cidade que está nos esperando. E Deus está te chamando para esta caminhada. Não desista desta caminhada. Porque Deus não fez nenhum plano B. Não há alternativa para você. Não existia 12 caminhos. Outro caminho, Deus disse: esse caminho não serve. Eu vou criar um novo caminho. Jesus Cristo. Ele é o novo e vivo caminho. Amém? Deus disse: eu vou criar um novo caminho. Esse caminho da lei, esse caminho não serve, não serviu. Eu vou criar um novo e vivo caminho. E a Bíblia diz que assim como os egípcios foram batizados, assim como os hebreus foram batizados no mar vermelho, naquela travessia do mar ali foi o batismo dos hebreus. Assim nós somos batizados no corpo de Cristo. É forte, né? A analogia. Então Deus está te chamando para isso. Não olhe para um lado direito nem para a esquerda. Só ouça a voz, e a voz vai dizer: este é o caminho. Andai nele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. É o profeta falando. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Você que chegou aqui, você que está passando por guerras, você que está na internet, está travado, você está dizendo: pastor, eu não sei mais o que fazer. Mas Deus sabe, e Ele vai fazer, porque Ele te ama, porque Ele é Deus, porque Ele te chamou para andar neste caminho. Ele te chamou para trilhar essa jornada onde Ele vai abrir mar, onde Ele vai abrir rio, como fez com Josué, onde Ele vai prover tudo aquilo que você necessita, enquanto você estiver crendo nele. Pai, eu oro nesta noite, Senhor. Eu oro para que o Senhor fortaleça a fé dos teus filhos através desta palavra. Aqueles que chegaram aqui, aqueles que estão pela internet com a fé esmorecida, triste, cabisbaixo, às vezes frágil. Meu Deus, levanta-te, Senhor, agora. Deus, levanta-te na vida deste homem, desta mulher. Move-se de uma forma especial e poderosa. Trabalha em seus corações agora. Oh, e fortalece-os agora na força do seu poder, para que suas forças sejam hoje revigoradas do Senhor, sustentadas. Deus vai te levantar nesta noite. Deus está te fortalecendo, e Deus está dizendo: meu filho, minha filha, é tempo de marchar em direção ao meu propósito. Eleva na sé. Deus te fortalece hoje. Ei, mulher, ei, minha querida, ei, meu querido, o Senhor te toma
pelas tuas mãos agora. O Senhor te fortalece agora. E Ele está dizendo: vem o meu livramento, vem a minha vitória na tua vida. Contempla, porque eu serei glorificado nesta tua luta, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, levanta-te em favor dos seus filhos agora. Envia o teu favor, o teu poder, a tua graça, e os fortalece hoje. Hoje levante a tua mão e receba a graça de Deus. Levanta a tua mão e seja tocado por esta unção. Levanta a mão direita em nome de Jesus. Deus vai te tocar hoje. Você que está aí na internet, fica de pé nesse sofá. Sai, pula desta cama agora aí. Sai desta cadeira. Em nome de Jesus, sai desta rede. Sai, levanta e recebe a graça. Recebe o poder. Recebe força. Recebe graça de Deus hoje. Porque você não vai parar. Você não vai voltar atrás. Você não voltará para essa escravidão. Você não voltará para esta servidão. Deus te levantou. Deus te libertou para a liberdade. Aleluia. Em nome de Jesus, toma posse hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Ergue e celebra Ele. Porque Ele operou hoje livramentos na tua vida. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. E adore a Ele, 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 adore a Ele. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Dê mais uma salva de palmas a Ele. A Ele seja a honra. A Ele seja a glória. A Ele seja o louvor.